neste último domingo, o Brasil perdeu uma grande artista. A cantora e diretora Preta Gil faleceu ontem em decorrência de um câncer coloretal, Juliana. Tiago, esse câncer atinge o intestino grosso e o reto e já figura entre os mais incidentes no Brasil. E tem mais um dado preocupante, viu? Santa Catarina tem a maior taxa de incidência do país, segundo o Instituto Nacional do Câncer. São quase 57 casos por cada 100 mil habitantes só no nosso estado. Por isso, hoje a gente conversa com o Danton Correia, que é cirurgião oncológico e do aparelho digestivo. Júlia, vamos receber o nosso convidado. Vamos sim, vem comigo, pessoal. O Danton está aqui com a gente. Muito obrigada, doutor, por nos receber. Obrigada pela disponibilidade, para trazer um assunto que tem chegado e gerado discussão em todas as famílias brasileiras. Eu vou começar com esse dado. A gente tem hoje Santa Catarina como o estado com maior incidência desse tipo de câncer. Existe um porquê? O senhor tem alguma experiência diária em consultório que explique isso? Boa noite. Boa noite. Sim, é o tipo de câncer que eu mais vejo no consultório, mas o câncer coloretal dos tumores do aparelho digestivo é realmente mais frequente. E aqui em Santa Catarina, em relação aos outros estados, talvez até um paradoxo, Eu acho que é um estado que ele reporta mais a incidência do tumor, as pessoas têm mais acesso ao serviço de saúde, então isso acaba sendo mais descoberto, Então, é um dos fatores. Outros fatores também, possivelmente com os hábitos de vida, Um dos fatores de risco para câncer coloretal é a ingestão de carne, E aqui nos estados do sul, a ingestão de carne vermelha é maior do que nos outros estados. Certo. A gente, pesquisando, entendendo melhor sobre esse assunto, é um câncer silencioso? Ele, no início, sim. Quando ele apresenta sintomas, ele já está numa fase mais avançada. Certo. E quando a gente fala de exames, de prevenção, a gente entendeu que cerca de 88% da incidência pode ser reduzida com esses exames. Isso é prevenção? Sim, na verdade, o exame para prevenção é a colonoscopia, É um exame onde entra com um tubo pelo ânus e examina todo o intestino grosso, E ele tem a capacidade de detectar lesões que são pré-malignas, ou seja, são pólipos, como se fosse uma verruga na superfície do intestino, que inicialmente é benigna. Então, no próprio exame, a gente já remove essas lesões. Por isso que é uma prevenção, Se a gente for removendo, for fazendo o exame periodicamente, removendo essas lesões que são pré-malignas, a gente evita que a pessoa tenha o câncer. Certo. A gente entendeu também que durante esse processo em que a incidência foi maior, começaram a aparecer pessoas cada vez mais jovens, sobretudo no caso da Preta Gil, com 50 anos, mas pessoas ainda com 30, 40 já tendo sintomas do início desse câncer. Existe um porquê de pessoas tão jovens também entrarem para esse grupo? Sim, na verdade, 15% dos diagnósticos de câncer coloretal aqui no país são em pessoas abaixo de 50 anos de idade. E nessa faixa etária, 30 anos atrás, a gente quase não via câncer. Nos últimos 30 anos veio progressivamente aumentando a incidência, E houve nessa faixa etária um aumento de 70% na incidência. Por que isso acontece? É multifatorial, na verdade, Mas tem a ver com a exposição a alimentos industrializados já mais cedo, Antigamente não se comia tanto alimento industrializado. Tem a ver com obesidade, sedentarismo, uso de cigarro, bebida alcoólica, E a área mais investigada hoje no momento é como esses fatores interferem na flora intestinal, A microbiota intestinal alterada é que gera um ambiente propício para essa doença surgir. Certo. Eu tenho certeza que muitas pessoas em casa agora identificaram alguém da família que usa algum tipo de droga lícita. A gente fala aqui de cigarro, fala de álcool, esses hábitos, que de alguma maneira com o tempo podem trazer essa maior incidência. Então eu acho que a maior resposta agora para quem está nos assistindo é quais são os hábitos que a gente pode adotar e de que maneira se preparar para orientar a família ou alguém próximo nesse caso, para prevenir contra esse câncer. Então, a prevenção tem a ver com dieta, A relação com carne é bem estabelecida. É muito mais com carnes processadas, do que com carne sem ser processada. Essa carne de boi que a gente faz em casa, sem ser embutida, ela é menos lesiva, Mas os embutidos, eles são mais lesivos. A carne processada, não existe dúvida nenhuma, que ela é cancerígena, E se a pessoa ingere bastante fibra também, o trânsito do intestino ele acontece de uma maneira mais rápida. E essas substâncias lesivas que existem nessa comida industrializada ou nesses
nessas carnes processadas, ela fica menos tempo em contato com a mucosa do intestino. Por o trânsito ser mais rápido, impede com que essas substâncias afetem de uma forma significativa o tubo digestivo. Então, a pessoa comer vegetais, comer fibra. Outra coisa é a questão da obesidade, que tem a ver, né? Então, a pessoa praticar exercícios físicos com regularidade e manter um peso adequado. E, como você mesmo falou, evitar álcool e cigarro. Certo. A hidratação também ajuda? Ajuda no trânsito do intestino, então acaba ajudando também, sim. Certo. Para finalizar, o senhor que trata desses casos há tanto tempo, enxerga hoje no consultório essa mudança, essa preocupação das pessoas cada vez mais jovens para não terem contato com esse tipo de doença, para não deixarem, né, com que ela avance e seja descoberta já com sintomas? Sim, eu vejo até por causa desse tipo de exposição que tem na mídia hoje, né? Justamente por esse trabalho que vocês fazem, isso ajuda bastante a gente. E as pessoas veem esse tipo de programa e se preocupam, né? Então, quando já tem algum sintoma, que seria perda de peso inexplicada, alteração recente no hábito intestinal, anemia sem explicação, perda de peso sem explicação, são todos sintomas que trazem atenção e a pessoa procura. Nem todo mundo que tem isso tem câncer, óbvio, né? A maior parte das pessoas não tem, mas esses sintomas chamam a atenção e fazem a pessoa ir no consultório. E eu só queria lembrar isso, né? Que muitas pessoas esperam para ter o sintoma para procurar fazer uma colonoscopia. Quando a pessoa espera ter um sintoma para fazer a colonoscopia, isso não é prevenção. Isso aí a gente está investigando um sintoma e muitas vezes já vai descobrir um tumor mais avançado, né? Então, a prevenção, antigamente a colonoscopia era indicada a partir de 50 anos de idade, uma a cada 5 anos. Agora, aqui no Brasil, a gente reduziu a idade para 45 anos. Se a pessoa tem câncer na família, né, de intestino, câncer coloretal, e se for mais de um caso, né, principalmente parente de primeiro grau um do outro, e sendo que um dos casos sendo de idade jovem também, isso tudo mostra que pode ter um fator hereditário envolvido e essas pessoas delas têm que começar antes, né, normalmente 10 anos antes do caso mais jovem da família. Certo. Muito obrigada, doutor, pela disponibilidade, por estar aqui respondendo essas perguntas que são as nossas, mas também você aí de casa. No final, doutor, a gente entende que não tem saída, né? São hábitos saudáveis, adotar uma vida saudável e abrir mão de esperar os sintomas, né? Exames regulares. Fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado, obrigada. Julia.